Sejam todos bem-vindos ao Gestão de Resultados, um podcast que tem um foco e o objetivo de te entregar ferramentas, conceitos, gestão, técnicas, para que você possa mudar os resultados do seu negócio de forma organizada ou sair do ponto A e chegar no ponto B. Sejam todos bem-vindos, sou o Fabiano Zanzin. Eu sou a Anelisa Nunes e hoje nós vamos falar sobre liderança, um dos assuntos mais discutidos no mundo corporativo. Bom, antes de mais nada, né, Annelise, vamos falar para o pessoal que o Instituto Brasileiro de Gestão e Liderança, que é a instituição que eu já coordeno há mais de 15 anos, o IBGL Brasil é uma instituição voltada para desenvolver a cultura de gestão, né, por meio de uma metodologia própria, fazendo com que as pessoas possam tirar suas metas do papel. A gente atende no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Mas o papo hoje aqui é falar sobre liderança. Você sabia, Annelise, que liderança já foi um dos temas mais debatidos dentro de conferências, congressos empresariais, foi um dos temas mais abordados em palestras, workshops, né? Por quê? Porque liderança é algo crucial para que uma empresa, para que um negócio, para que qualquer organização que é feita de gente possa funcionar e funcionar bem. Não tem como o negócio funcionar sem liderança. É verdade. E falando do IBGL, Fabiano, nós abrimos lá nas nossas redes sociais. Inclusive, se você não nos segue, aproveita, assiste esse podcast, depois vai lá seguir, que tem sempre muito conteúdo. A gente abriu lá uma caixinha de perguntas e hoje a gente vai responder essas dúvidas, né, dos nossos clientes, das pessoas que seguem e querem mais conteúdo sobre o mundo empresarial. E é interessante o seguinte também, né, gente? Você que está assistindo esse podcast, né? Não deixe de seguir o IBGL, como a Annelise falou, lá no Instagram. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Não deixe de ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo. Nós vamos falar sobre gestão de empresas familiares, vamos falar sobre marketing digital, vamos falar sobre governança, metodologias, OKRs, né? Tudo que você imaginar. Nós vamos falar sobre metaverso, varejo. Então tem muito conteúdo top vindo por aí. Então não deixe de ativar o sininho aí para que a gente possa realmente se conectar e construir uma corrente, uma comunidade do bem aí, né? Vai lá, Annelise. E aí, tem primeira pergunta aí? O que a galera... Eu já quero começar sanando uma dúvida minha, porque quando a gente fala de liderança, na minha cabeça, assim, liderança e gerência, tem diferença? É a mesma coisa? Como que a gente descobre aí quais são os dois mundos? Pois é, tem diferença, né? Às vezes quando você fala assim, bom, eu vou lá falar com o meu gerente, ele é um gerente ou ele é um líder? Então existe uma grande diferença entre ser um líder e ser um gerente. Liderança e gerenciamento são dois conceitos totalmente diferentes. Nem todo líder é um gerente e nem todo gerente é um líder. Então vamos já dividir aqui. O que é a liderança? Liderança é a arte de você influenciar as pessoas. Então se você influencia as pessoas, você lidera. Então um vendedor que influencia seus clientes, ele está liderando seus clientes, né? Uma pessoa que trabalha na área operacional, que influencia o outro colega da área operacional, ele está liderando. Então liderança não depende do cargo. Liderança depende do seu grau de influência. Depois a gente vai falar o que constrói essa influência. Anota aí no nosso balãozinho de oxigênio para eu não esquecer, beleza? Então, o líder é aquele que inspira, é aquele que motiva. O líder é aquele que arregimenta. Então as pessoas querem seguir um líder. Possa ele estar liderando para o bem ou possa ele estar liderando para o mal. Então a liderança tem a ver com comportamento, com a influência. Então o líder é aquele que inspira, é aquele que motiva, é aquele que desenvolve pessoas, é aquele que aplica feedback, é aquele que desenvolve gente. Beleza? E o gerente? O gerente já é aquele, ou a gerência. A gerência está ligada à supervisão, controle, monitoramento, é aquele que administra os recursos. Então são coisas distintas. Quando você pega, por exemplo, um gestor, né, uma pessoa que ela é mais gerente do que líder, qual é o efeito que você tem? Você tem um ambiente onde tudo funciona, tudo é controlado, tudo tem gestão, mas o clima é ruim. Porque não tem a liderança. E quando você pega uma pessoa que é mais líder do que gerente, o que acontece? Você tem um ambiente onde é gostoso de trabalhar, porque o líder inspira, mas as coisas não funcionam, os prazos não são cumpridos, né? Faltam regras, falta a coordenação. Então essa é a grande diferença da liderança e do gerenciamento.
Qual é o mundo ideal? Que todo líder seja 50% gerente e que todo gerente tenha 50% de liderança. O equilíbrio. Na prática, o que a gente vê é ou o sujeito é muito líder ou ele é muito gerente. Entendeu a diferença aí ou não? Nossa, muito bom, né? Realmente. Ainda sobre essa questão de liderança, né? A gente falou que no mundo empresarial esse é um dos assuntos mais discutidos, né? E aí, como que a gente define se a liderança, por exemplo, eu tenho uma empresa, como que eu sei se a liderança está sendo eficaz, né? Porque, às vezes, tem empresas que têm líderes e, às vezes, o próprio líder é o próprio empresário. Como que a gente consegue aí definir se a minha liderança está ok, se eu preciso investir mais nisso? Como que a gente consegue entender como está a liderança? Excelente pergunta, mas tem 3 perguntas aí, né? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Não importa o tamanho da empresa, toda empresa precisa de liderança. Por quê? Porque toda empresa é feita de gente. Tem gente que acha que o seu negócio é mercado financeiro, tem gente que acha que o seu negócio é tecnologia, tem gente que acha que o seu negócio é mercado de roupa, de calçados, de serviços. Todo negócio é gente. Não existe outro negócio que não seja pautado em gente. Todo negócio depende de gente. Quem compra é gente, quem produz é gente, quem desenvolve é gente. Então todo negócio para sobreviver depende de gente. O Simon Sinek fala o seguinte: se você não entende de gente, você não entende de negócio. Simples assim. Então, quando eu entendo que um negócio, ou todo negócio, ele é feito de gente, o que significa? Eu preciso aprender a lidar com gente. E aprender a lidar com gente tem a ver com saber liderar. Então, todo negócio, independente do tamanho, ele precisa de liderança. Nós precisamos liderar a nossa própria vida, né? Se você não lidera a própria vida, você está à deriva. Então, todo negócio ele precisa de liderança. E como é que eu avalio se um negócio tem liderança ou não? Por exemplo, teve agora recentemente, né, uma crise muito forte, do dia para a noite tudo mudou o mercado. Ali você viu quais eram as empresas que precisam de liderança ou não. Por quê? Porque uma empresa que tem liderança ou a cultura de liderança é uma empresa que tem a equipe engajada. Então, como que eu avalio se uma empresa tem a sua liderança desenvolvida? Pelos seus resultados, pelo nível do engajamento das pessoas. O quanto as pessoas querem ficar ali, né? Se a rotatividade de uma empresa é muito alta, pode ser que esse seja um dos sintomas. Falta de liderança. Então, assim, tem vários indicadores para a gente saber se a liderança da empresa é saudável ou não. Não só esse, mas eu só estou contextualizando. Depois a gente pode entrar no detalhe de cada um desses, entendeu? Sim, o que você acabou de falar tem a ver muito com aquela frase, né? Que a crise, ela denuncia a ineficiência. É exatamente isso, né? A gente passou aí por uma crise e isso ficou bem claro. E aí, dentro das empresas, como que... Existe alguma ferramenta, né, que a gente possa contratar, que possa ser utilizada, um treinamento, para poder mostrar a respeito da liderança, se ela está realmente eficaz ou não? O que você recomendaria? Bom, vamos lá. Primeiro, como é que você desenvolve liderança? Liderança não ensina-se liderança nas escolas de negócio. E por mais que ensine liderança nas escolas de negócio, liderança você aprende na prática, não é? Mas, porém, contudo, entretanto, né, existem os programas de desenvolvimento de líderes. Por exemplo, nós, né, nos meus programas de consultoria, uma das coisas que eu faço é levar esse PDL, que é esse Programa de Desenvolvimento de Líderes, que não é um curso apenas, né, tem que ser um processo continuado. Não adianta você ir lá, colocar teus líderes dentro de uma sala em um final de semana e achar que eles vão sair dali líderes. Por quê? Porque liderança se aprende na prática. E liderança tem a ver com a arte do ser. Eu costumo falar sobre os 3 Cs da liderança: caráter, competência e coerência. Então, uma pessoa, ela está apta a estar à frente de uma equipe se ela tem esses 3 Cs. Ela tem caráter, as pessoas querem seguir ela pelo que ela é, ela tem coerência naquilo que ela fala, é aquilo que ela vivencia, e ela tem competência. Competência não significa que você precisa ser o melhor de todos, saber mais do que a tua equipe. Não, pelo contrário, até porque um bom líder é aquele que se cerca de pessoas melhores do que ele. Né? Mas competência é de saber avaliar, ter habilidade com pessoas. O pacote competência, né? Ele é composto por várias habilidades, não só conhecer sobre aquele segmento. Então, o primeiro passo dá para desenvolver liderança, né, contratando um programa de desenvolvimento de líderes, investindo em desenvolvimento de pessoas. Não é só isso. Você precisa, obviamente, reter esses líderes com uma boa remuneração, com uma bonificação, com um partnership, ou um PPLR, ou um bom salário, uma boa bonificação. Beleza? Então, para desenvolver a liderança tem ferramenta e para avaliar a liderança tem ferramenta.
Uma das ferramentas que se utiliza na avaliação de líderes, ou como que eu avalio a liderança das pessoas que estão na minha equipe, são as avaliações de desempenho, as ferramentas chamadas avaliações de desempenho, que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre elas de maneira mais profunda. Faz sentido isso que eu estou falando? Muito sentido. Fabiano, e qual seria o setor dentro de uma empresa que deveria buscar esse tipo de avaliação? É o RH? São os próprios líderes, os donos? Normalmente a porta de entrada para trazer essa cultura da avaliação de desempenho ou avaliação da liderança ou o desenvolvimento de liderança dentro das empresas, normalmente a porta é o recursos humanos ou gente de gestão, que são as áreas aí. A maioria das empresas não tem um departamento de gente de gestão ou de RH. Tem lá um departamento pessoal disfarçado de RH. Né? O que é, na verdade, o departamento que fica cuidando de folha de pagamento, rescisões, recrutamento e seleção, que é um subsistema, né? Que é um departamento desse guarda-chuva, gente de gestão. Mas normalmente entra-se por essa porta. Ou muitas vezes o que eu mais vejo dentro do Brasil são gerentes de RHs, pessoas responsáveis por esse departamento, que entendem essa necessidade e que o dono da empresa acha isso bobagem, investir nisso. Pra quê? Vamos investir na fachada da loja, vamos renovar a nossa frota, vamos comprar uma máquina nova. Esse negócio é bobagem. Por quê? Porque investir em gente você não consegue ver ali no balanço, né? Eu investi 150 mil aqui no programa de desenvolvimento. Quanto isso trouxe de retorno? Você não consegue tangibilizar, né? Só que isso aparece no demonstrativo em forma de lucro ou não. Você sabia que tem uma pesquisa que inclusive saiu na revista Exame falando que a falta, ou melhor, o engajamento das pessoas pode provocar até 30% a mais nos resultados. E como é que você vai ter uma equipe engajada se você não tem bons líderes? E aí? Responde essa pergunta aí. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Fabiano, eu acho que um dos grandes desafios da liderança, né, assim, às vezes as pessoas recebem a oportunidade de assumir um cargo de liderança, mas vem aquele receio, porque o líder é quem vai aplicar feedback. Uhum. Então, assim, existe alguma fórmula, uma receita, né, que facilite esse processo, né, para os líderes não se sentirem tão acuados, eu preciso aplicar um feedback, porque às vezes acaba soando como chamando atenção, enfim, não é isso, né, o feedback é muito importante dentro das organizações. O que você recomendaria? Existe aí uma fórmula mais simples? Vamos lá. Primeiro, não tem como você falar em desenvolvimento de pessoas, liderança de equipe, sem dominar um bom feedback. Sem dominar a técnica de aplicar o feedback. Porque feedback tem técnica e tem o jeito certo de fazer. Né? Eu conheço inúmeras pessoas que já desistiram da carreira, foram machucadas profundamente por conta de um feedback mal aplicado, fora de contexto, fora de padrão. Então, existiu, na verdade, um período onde o empreendedor brasileiro ele conseguia avançar e gerar algum resultado com base no feeling, com base na motivação, com base na garra, com base, não é? Hoje isso não é mais suficiente. Você precisa de conhecimento profundo em pessoas, em marketing, em mercado, né? Conhecer o teu... Tudo tem a forma de fazer. E o feedback, Anelisa, é uma das ferramentas mais importantes no desenvolvimento de pessoas. Eu tenho, inclusive, um vídeo lá no canal falando sobre como aplicar, qual é a melhor técnica de aplicar um feedback. Então, a gente até brinca aí, né? Dentro de algumas empresas, a cultura não é do feedback, é do ferraback. Né? Traz a pessoa para acabar com a vida dela. Quer dizer, isso não desenvolve ninguém. Agora, por incrível que pareça, o que eu mais vejo é que as pessoas elas desejam feedback. Elas querem receber um feedback. Só que elas querem receber um feedback do jeito certo. As pessoas elas não estão preocupadas se o feedback vai ser ou não duro, desde que ele seja justo. Então as pessoas querem se desenvolver. Quem que não gosta de feedback? Quem não quer crescer, quem não quer evoluir. O problema é que a maioria dos líderes não sabe aplicar um bom de feedback. Então o feedback ele pode ser a principal ferramenta de desenvolvimento de pessoas, como ele pode ser uma arma para acabar com a vida das pessoas também. Se mal aplicado e se mal dominado, entendeu? Muito interessante isso. Fabiana, a gente acabou de falar sobre crise, né? E nesse momento nós percebemos que muitas pessoas foram empreender, né? Abriram seus próprios negócios. E aí, abrir meu negócio, automaticamente eu já sou um líder? Como que eu consigo identificar aí se eu tenho características de líder ou decidir que eu realmente preciso contratar um líder para gerir o meu negócio? Existe um mito, que é o mito do empreendedor.
onde as pessoas acham que porque o sujeito é um empreendedor ou uma empreendedora, automaticamente já seja um líder. Não é verdade. Empreendedor é uma coisa, líder é outra. Nem todo empreendedor é um líder e nem todo líder é um empreendedor. Porque liderança são competências e atributos diferentes do empreendedor. É óbvio que o mundo ideal é que todo empreendedor aprenda e desenvolva sua liderança, para que ele possa regimentar as pessoas. Mas esse é um mito. E é por causa desse mito que muita gente se machuca e que muito negócio, inclusive, vem à ruína. Porque acha que o empreendedor, ou muitos empreendedores, acham que porque ele ou ela é o empreendedor, o fundador do negócio, né? Então ele tem que estar ali à frente de toda a operação, liderando, conduzindo a equipe. Não é verdade. Não é? Tem gente, por exemplo, que sabe ganhar dinheiro, mas não sabe cuidar do dinheiro. Então, se você sabe ganhar dinheiro, mas não sabe cuidar, traga uma pessoa para cuidar do dinheiro. Se tem gente que sabe cuidar do dinheiro, mas não sabe ganhar, então traga uma pessoa que saiba ganhar para você cuidar do seu dinheiro. Tem gente que sabe fazer as duas coisas, mas nem todo mundo é dotado de amplas competências. Na liderança não é diferente. Então, assim, nem todo empreendedor domina a arte de influenciar pessoas, de aplicar um bom feedback, de arregimentar pessoas. Tem gente que você conversa 2 minutos com ela, você fala, puxa, que prazeroso esse papo, eu quero estar junto com essa pessoa. Tem gente que você conversa 1 minuto, você não vê a hora de sair de perto, porque não flui, não rola, entendeu? Então o líder, ele tem essa característica ele tem esse magnetismo, né? De se conectar com as pessoas e as pessoas quererem estar com ele, estar com ela e segui-lo. Essa é a diferença de um líder. Líder é aquele que as pessoas querem segui-lo. Por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa, por aquilo que ele inspira, por aquilo que ele motiva. Isso é a liderança. Olha só, então fica atento aí se você abrir um negócio, essa dica é muito importante. E aí essa grande sacada é você investir na tua liderança. Eu brinco e eu digo o seguinte, me mostra a sua agenda que eu te falo para onde você está indo com a tua vida. Me mostra com o que você gasta o teu dinheiro, me mostra com quantas horas você gasta na internet, com o quê? Você está usando as suas horas para aprender, para estudar, para se desenvolver? A humanidade passou aí 2 anos, ou está terminando de passar 2 anos, onde você tem uma coisa que muita gente teve, foi tempo dentro de casa. Tem gente que saiu especializado, né, fez um curso, fez uma pós-graduação, aprendeu algo novo, foi estudar, foi fazer workshop, e tem gente que saiu conhecendo tudo, né, de rede social, mas pro lado negativo. Quer dizer, não construiu nada, se antes usasse a rede social para empreender, né, mas nem para isso. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado. A questão é, onde que eu coloco o meu tempo e o meu dinheiro? Onde eu coloco a minha energia? É ali que eu vou me desenvolver, né? Eu vou colher aquilo que eu semeio. Você não vai ver um pé de laranja dando melancia. Ou seja, o fruto e uma árvore geram frutos da mesma espécie. Então, se você investe dedicação, tempo, estudo, aprendizado, você vai colher o resultado de tudo isso. Liderança é a mesma coisa. Se você investe em liderança, lê livros sobre liderança, anda com líderes, né, você vai começar a reproduzir esse padrão de comportamento e vai arregimentar pessoas para seguir você e querer estar com você. O que é o bacana? Que um líder, à frente de um negócio, ele vai trazer pessoas chaves e estratégicas para o negócio dele. As pessoas vão querer fazer parte da história dele. E se negócio é feito de gente, quando você tem gente boa, quando você tem gente talentosa, você tem um negócio com muito potencial e com muito talento. Muito bom isso. Fabiano, você está aí há mais de 15 anos, né, no mundo empresarial. Tem algum exemplo assim, de liderança que te chamou a atenção? Alguma coisa assim que, né, foi diferente? Compartilha aqui com a gente essas experiências. Vou dar 2 exemplos, pode ser? Pode. O exemplo bom e o exemplo ruim. Eita. Vou começar pelo ruim. A gente gosta, né, de escutar, né, coisinhas apimentadas, historinhas calientes. É o seguinte, eu teve um caso de uma consultoria que eu fui fazer numa empresa, ela tinha aproximadamente 350, 400... Tô confundindo. Ela tinha quase 2.000 funcionários, essa empresa. Era bem grande. Ela tinha 3 parques industriais, uma empresa do ramo energético e... algo me chamou muito a atenção, né? Era uma empresa era uma empresa familiar, mas profissionalizada, tinha uma holding estruturada. E essa empresa ela era uma empresa liderada por 3 irmãos, ok? E a história da maioria dos empreendedores brasileiros, né? O típico empreendedor oriundo de uma família pobre, sem recurso algum, começaram um negócio do zero, com força, com fé, com coragem, com motivação, dedicação. E aquele negocinho que era de um irmão, né, depois veio outro irmão trabalhar, depois do outro irmão veio o outro, e foram crescendo e construíram um império. Não é?
E essa empresa, ela dependia muito de uma mão de obra qualificada, de engenheiros, né, de técnicos. Então tinha muito executivo dentro dessa empresa que já tinha morado na Alemanha, já tinha morado no Canadá, já tinha trabalhado em outras multinacionais, né? Então a empresa cresceu com governança, com estrutura, planta no Brasil, planta fora do Brasil. Eu não vou ficar dando muita característica, então daqui a pouco o pessoal começa a ligar, você pode saber quem é a empresa que eu estou falando. Mas uma empresa que cresceu muito, mas os irmãos ali ainda à frente do negócio. Cada um dentro de uma operação, né? Um na área industrial, outro na área comercial, outro na área administrativa e financeira e com executivos e gestores, beleza? Porém, a palavra final em todas as decisões, não tinha ali um conselho ainda estruturado, né? Era sempre dos irmãos, e dentro dos irmãos tinha uma disputa entre eles ali para ver quem era o macho alfa da matilha. Já tô sentindo essa história, hein? Então, assim, você imagina o seguinte, você contrata executivos, engenheiros de alto padrão, gente muito top, paga um alto salário, só que essas pessoas elas não tinham alçada para comprar uma arruela. Por quê? Porque tudo eles tinham que pedir bênção pro líder. Esse tipo de liderança é um tipo de liderança tóxica. Por quê? Porque é aquele líder que centraliza todas as decisões pelo simples fato de sabotar a própria equipe, porque na verdade ele está se autoafirmando em cima da equipe. Uhum. Faz sentido? Sim. Ou não faz sentido, né? É uma coisa muito louca. Por quê? Porque na verdade, fazendo aqui só um paralelo, qual era o comportamento que estava disfarçado ali, né? Principalmente em um daqueles diretores, né? O jogo emocional que ele tinha era o seguinte, tá vendo? Eu vim de uma família pobre, sem estudo, construí tudo isso, e vocês com todos esses diplomas, né? Eu sou melhor do que vocês. Então a palavra final vai ser sempre minha. Só que é óbvio, e é lógico que num conselho de administração, por exemplo, a palavra final é do presidente ou é do conselho, depende da estrutura, ok? Só que tem formas e formas de fazer isso. Naquele conceito, ali dentro daquela empresa, isso era tóxico. Então todos já sabiam que o seguinte, você tinha que fazer o que o chefe queria. Então os executivos passavam a ser secretários de luxo, e não executivos, e não gestores tomadores de decisão, mas sim gestores comunicadores. Eles eram garotos de recado. Olha, chefe, ó, a coisa, né, tá acontecendo isso. O que você acha? O que você quer que faz? Então, esse é o tipo de liderança que sabota a própria equipe. Como é que eu sei se a minha liderança é uma liderança sabotadora? É só você perceber se de tempos em tempos você está tendo que construir totalmente a tua equipe. Se as pessoas estão indo embora, entra ano e sai ano, você não consegue formar um time coeso, né? As pessoas estão indo embora de você, elas estão se livrando de você. Por mais que elas ganhem bem. Porque o salário, a remuneração, ela retém, ela segura durante um tempo. Olha só, ela segura durante um tempo o profissional, mas chega um determinado momento que ele quer liberdade, que ele quer autonomia, que ele quer ter sentimento de pertença. Então, esse tipo de liderança tóxica é muito prejudicial, porque você perde produtividade, você perde engajamento, você perde uma série de questões. Não, imagina o clima organizacional dentro dessa empresa, né? Péssimo. Horrível, entendeu? Era autonomia. Então assim, tá cheio de empresas que acreditam ainda, elas estão numa era medieval, onde elas acreditam o seguinte, que as pessoas vão trabalhar aqui porque eu estou pagando o salário delas em dia. As pessoas não querem só trabalhar pelo salário, embora ninguém trabalhe sem salário. Ok? Salário é a sua obrigação, pagar o salário justo e digno. Tem uma frase do John Maxwell que eu gosto muito, que ele diz assim, se você paga um salário de bananas, o máximo que você vai ter é um time de macacos, com todo respeito aos macaquinhos. Né? Então, o que ele está querendo dizer? Você vai ter equipe, né, que você está disposto a pagar por ela. Não é só salário, não é só remuneração. Então esse é um exemplo de uma liderança tóxica. Né? Então vamos falar da liderança boa aí, vamos dar bons exemplos. Eu vou dar um exemplo de uma liderança bem saudável, bem bacana. Eu fui executivo de um dos maiores grupos varejistas da América Latina. Tive um presidente que realmente foi muito inspirador. Hoje a empresa já passou pela sucessão, já tem outro presidente no lugar e tudo mais. Mas olha só, eu lembro de um evento que nós participamos em São Paulo. Foi um evento lá no Parque AMB, no salão de exposições do AMB, um evento muito grande, voltado para o varejo. E era uma feira, a nossa empresa estava com um stand de exposição gigantesco, era um dos maiores lá. Então uma feira muito grande e tudo mais, e todo mundo que participa de feira sabe como é que funciona a feira, né? Então você vai lá, normalmente a feira é terça, quarta, quinta, sexta, começa ali 1h da tarde, vai até as 8 da noite,
E sexta-feira, todo mundo louco para ir embora, pegar o avião, ok, eu era um executivo, tinha outros ali também. E a montadora do stand, para ela poder desmontar, ela não se responsabiliza pelo equipamento que está dentro do stand, que é a tua mercadoria, os produtos que estavam ali expostos. E aí parou uma carreta, um caminhão na área nas docas, e aí ia vir uma equipe para desmontar aquilo, né? Obviamente. E eu já estava com a minha mochilinha pronta, terminou a feira, meta batida, vamos pro hotel, né? Quando eu olhei o presidente da empresa arregaçando as mangas, né? E ajudando a pegar uma caixa. Eita. Você acha que eu fui pro hotel ou fui ajudar a carregar a caixa? E aí? Eu era executivo, alto salário, né? Quando eu olhei aquilo, eu falei, não, pera um pouquinho. Deixei a mochila, arregacei as mangas e fui ajudar a desmontar o stand. E todos os outros gerentes e gestores também foram fazer aquilo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a liderança é a arte de influenciar. Agora, o exemplo, ele arrasta. Né? Então, olha a diferença. Não estou dizendo que todo presidente, que todo diretor ele tem que ir lá e fazer pela equipe. Não é isso. Mas melhor modelo de liderança é a liderança pelo exemplo. Essa empresa que eu estou falando está, né, há vários anos em primeiro lugar no ranking das melhores empresas para se trabalhar do seu segmento. Né? É uma empresa que tem um programa de participação de resultados topíssimo e é uma empresa que cresce a passos largos o tempo todo. Tem mais de 9 mil funcionários, fatura mais de 7 bilhões. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que a liderança ela tem o poder de influenciar o engajamento das pessoas e da equipe. E quando você tem uma equipe engajada, você tem uma empresa lucrativa. Muito bacana esses exemplos aí, né? Liderança positiva, liderança tóxica. E falando sobre negócios, né? Vamos supor aí que eu tenho um bom vendedor e eu promovi ele a líder. Quais os riscos dessa decisão? É maior a chance de dar errado do que de dar certo isso. A história diz que isso não dá certo. Não só como vendedor, né? Como outras áreas. Então, lembra que eu falei para você que na liderança tem 2 mitos? Um deles é o do empreendedor, né? O outro mito é o mito que a gente chama de o mito da cabeceira. O que é a cabeceira? Né? Imagina uma mesa com uma cabeceira lá, né? Com uma ponta lá. Achar que você existe uma pessoa que porque ela é boa, porque ela é campeã de vendas, porque ela está sempre na cabeceira daquilo que ela sabe fazer, ela vai ter condições de ser líder. Não é verdade. Por quê? Porque são coisas distintas. Assim como empreender, não é? Entender de um negócio, entender de gestão, ser criativo, são habilidades distintas de lidar com pessoas. Embora lidar com pessoas está debaixo do guarda-chuva e empreender, o fato de você ser o melhor vendedor não significa que você saiba liderar pessoas. O fato de você ser um excelente contador não significa que você saiba liderar pessoas. Né? O fato, por exemplo, de você ser um bom cozinheiro não significa que você saiba gerenciar um restaurante ou administrar um restaurante. É por isso que tem muita gente que se machuca, porque acha que a sua competência técnica o qualifica para empreender ou para estar à frente de uma equipe. São coisas totalmente distintas. E aí existem vários exemplos, né, de pessoas que já se machucaram porque ela entrou numa aventura com base na sua experiência anterior. Aquela competência que te trouxe até aqui, ela não é suficiente para te levar daqui por diante. Porque ela te trouxe até aqui. Daqui por diante vão ser necessárias novas habilidades, novas competências, dominar novas ferramentas, né? E uma delas é a arte de liderar pessoas, entendeu? Olha só, é bem importante ficar atento, né? Porque você pode perder aí um grande vendedor e também não achar um bom líder. Então, toma cuidado. Com certeza! Fabiano, no mundo da liderança, né? Existe a liderança 360 graus. Queria que você comentasse aqui pra gente, né? O que significa isso? O que é a liderança 360 graus? Muito bem. Liderança 360 graus é um conceito baseado exatamente nesse pilar da liderança ser aquilo que a arte de você influenciar. Então, se liderança é você influenciar quem está à sua volta, quando você lidera, as pessoas querem te seguir. E por que elas querem te seguir? Porque você as influenciou. E por que você as influenciou? Porque elas viram em você caráter, viram em você competência, viram em você coerência. Ok? E liderar 360 graus significa você influenciar em todas as direções. Então, significa que eu posso liderar o meu chefe, eu posso liderar o meu colega, eu posso liderar a minha equipe. 360 graus. Ou seja, se eu lidero o meu colega, é porque eu estou influenciando ele. Se eu lidero a minha equipe, é porque eu estou influenciando ela. Faz sentido isso?
Agora, o que difere? Difere é o seguinte, dependendo da direção que você vai liderar, você vai precisar de ferramentas e atributos diferentes. Então, por exemplo, eu falei dos 3 Cs, caráter, competência e coerência. Isso é suficiente para você liderar seus colegas e a sua equipe. Agora, e o chefe? Como é que você lidera o teu diretor? Como é que você lidera o presidente da sua empresa? Porque eu posso liderar ele? Além de caráter, competência e coerência, você precisa de um Rzinho aí, resultado. Então, quando você tem resultados, você começa a conquistar o ouvido do seu chefe. E aí ele fala, opa! Então, quando você abre a boca para falar numa reunião, quando você dá a sua opinião, ou quando você se expressa, o chefe vai te ouvir. Deixa eu ouvir a Anelisa. Por quê? Porque você, em algum momento, você conquistou, né, a credibilidade necessária por causa do resultado que você tinha. Olha só que dica valiosa. Isso aí é a senha para crescer na empresa. É verdade. Viviano, para a gente encerrar esse bate-papo sobre liderança, né, muito importante esse assunto, eu queria que você compartilhasse com a gente aí quais são as suas dicas de livros, né, que você gosta de ler a respeito de liderança. Bom, vamos lá. O meu autor de cabeceira, John Maxwell, com quem eu tive o privilégio de trabalhar no Instituto Lidere, né, é um autor americano, ele é conselheiro de mais de 18 países, né, por todo o mundo. Então, assim, tem um livro dele que eu recomendo muito nos meus programas de liderança, que é As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Então, qualquer livro do John Maxwell pode comprar sem medo e ler, né? Eu acho que essa dica aí é uma dica bem preciosa, né, que vale ouro, né? A minha escola de liderança, pode ter certeza. Então é isso, pessoal. A gente queria agradecer aí por você estar assistindo esse podcast, né? E deixa aí nos comentários, faz sentido para você esse assunto sobre liderança? Foi relevante para você esse conteúdo que a gente trouxe? Quer compartilhar alguma coisa, Fabiano? Se tiver alguma dúvida também, pode deixar nos comentários aí que a gente vai responder ali nos comentários, beleza? E ative o sininho aí, se inscreva para você ser notificado acerca dos novos conteúdos que virão aí semanalmente, beleza? E compartilhe aí se esse conteúdo te ajudou para que a gente possa criar aí uma comunidade do bem, beleza? Valeu e até mais! Até!